Olá! Já parou para pensar ou já ouviu a seguinte frase? Filha de alcoólatra, casa com alcoólatra, filha de pessoa viciada em drogas, casa com viciado em drogas? Já ouviu isso? Eu já. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Leca, psicóloga há mais de 20 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental utilizando cães e criadora do método EVCC, Encare a Vida como um Cachorro. E hoje a gente vai falar exatamente sobre este tema, que foi um dos primeiros aprendizados que eu tive no curso de psicologia. Mas antes da gente falar disso, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E já te adianto, toda segunda-feira, às 4 da tarde, a gente tem uma aula ao vivo sobre um assunto relevante para que você aprenda a ter um emocional fortalecido. Porque, como eu costumo dizer, a gente não tem como controlar tudo que nos acontece, mas a gente pode aprender a como a gente vai reagir ao que nos acontece. E além disso, toda quinta-feira, também às 4 da tarde, tem um vídeo inédito como esse que está indo ao vivo hoje. Então, bora comigo falar disso, que é um assunto que eu falei que foi um dos primeiros aprendizados que eu tive na psicologia, mas é mentira, não foi não. Demorou muito tempo para cair essa ficha na minha vida. Isso foi uma das primeiras frases que eu ouvi na psicologia, mas eu demorei um bom tempo para entender por que é que isso acontece. E vou te falar que eu só entendi com uma paciente que eu tive, atendi ela até uns 3, 4 anos atrás. Mas deixa eu te explicar primeiro por que isso. É, o que significa exatamente essa frase, né? Filha de alcoólatra, casa com alcoólatra. Significa seguir um padrão ruim. E por que seguimos padrão ruim se o padrão é ruim? Primeiro a gente dá um passo atrás para entender por que é que seguimos padrões. O que acontece é que eu, você, seu marido, sua amiga, todos nós somos seres ansiosos. O que nos difere é o grau de ansiedade que todos nós temos, mas todo mundo, né, tem um pouquinho de ansiedade. E como seres ansiosos que somos, o que acontece é que a gente gostaria muitíssimo de saber o que vai acontecer, né? O que vem depois, como as coisas vão se resolver. Tipo novela, a gente quer saber o último capítulo. A vida é assim. A gente tem a ideia de que se a gente soubesse o último capítulo, a gente ia ficar menos ansiosa. Essa é a verdadeira razão, né, de por que que a gente quer saber o que que vai acontecer. E aí, pensando nisso, né, queremos saber o que vai se suceder, a pessoa que segue um padrão ruim, de uma certa maneira, ela tem um manual. É como se fosse o manual da vida. Ela tem o manual da vida. É um manual ruim, mas ela tem o manual da vida. Aí você deve estar, Não entendi. Explicar-lhe-ei. Olha que pessoa chique. Explicar-lhe-ei foi, né? Chique demais. Vou te contar como é que era. Eu comecei a primeira paciente que eu atendi na faculdade, né, no estágio de psicologia clínica, que era num hospital, foi uma senhora de seus 56 anos, mais ou menos, e ela vinha, né, toda arrumadinha, né, bem aquele estilo senhorinha, né, toda com a lencinho bordado à mão, feito por ela, né, tudo, toda engomadinha. Aí ela vinha, toda contida, falava baixo, boa tarde, doutora. Como vai, senhora? Muito bem, pode sentar. E sentava. Aí abria a bolsinha dela, pegava lá o lencinho bordadinho por ela, já dobrava, tudo direitinho, ficava com ele na mão, e aí começava a falar da vida dela. E sempre naquele tom, assim, e ela me contou, né, que o pai dela era alcoólatra e que ela casou com um alcoólatra. E eu tinha acabado de aprender isso na faculdade, né, tinha escutado isso na faculdade. Eu, tchum, né, as orelhas ficaram no radar. Ó, vou aprender agora. Não me caiu a ficha por que que isso aconteceu. E de lá para cá, várias pessoas eu atendi, várias pessoas com essa mesma temática, e não caía a minha ficha. Até que em 2015, mais ou menos, veio uma outra paciente. E no caso dela, o marido não era alcoólatra, o marido era abusador. Por isso que eu falei que não é só a questão do alcoólatra, mas questão de seguir padrões ruins.
E ela chegou, né, uma advogada muito bem sucedida, toda estilosa, né, aquela o salto, taier, batom muito maquiada, sentou na minha frente, toda posuda. Eu olhei para aquele mulherão sentado na minha frente e falei, no que eu posso lhe ajudar? Eu quero separar. Eu, separa, né? Tipo, olhei para aquela mulher toda, falei, qual é o problema? Aí ela falou, né, que ela estava num relacionamento abusivo e que ela não conseguia. Então tá, vamos trabalhar isso, né, para que você consiga separar. E aí, conforme a gente foi trabalhando, né, ela conseguiu separar, depois de 30 dias de terapia, ela conseguiu separar, precisou ainda de muitos anos de terapia depois, né, porque separar foi a parte fácil, a parte difícil foi que ela começou a ficar muito preocupada, que ela achava que ele ia bater nela, né, que ele ia fazer alguma coisa contra ela. E conforme eu fui atendendo ela, eu fui tendo plena certeza na minha cabeça de que ele já tinha batido nela. E ela sempre me dizia que não. Não, nunca me bateu, nunca me bateu, nunca me bateu. E aí teve um dia que eu falei assim: não, mas ele já te bateu. Ele já fez. Aí ela chegou e falou assim: não, imagina. Eu falei: mas como assim ele nunca te bateu? Mas eu sabia exatamente a hora de baixar a cabeça e dar um passo atrás. Como assim você sabia exatamente a hora? Uai, eu cresci vendo a minha mãe viver isso com meu pai. Meu pai também era abusador, então eu já sabia. Quando ele falava de tal jeito, com tal ênfase, tal entonação, eu já sabia tudo que ia acontecer. O manual, ela tinha o manual. Era um manual que era uma bosta, né? Um manual ruim. Mas ela tinha o manual. Eu falei assim, não, eu já sabia. Ali eu já sabia que eu tinha que baixar a cabeça, baixar meu tom de voz e dar um passo atrás. Aí caiu a ficha. Lá de 20 anos atrás, eu falei: caraca, todo mundo quer ter o manual da vida. Ela tem. Era uma bosta de manual, mas ela tinha o manual. Então, por isso, ela nunca tinha apanhado do marido. Ele já tinha segurado ela mais forte, dado uma chacoalhada, mas bater mesmo, não. E é isso que eu entendi. Quando a gente segue um padrão ruim, por pior que seja esse padrão, baixa um pouco a ansiedade. Por quê? Porque é o manual. A pessoa tem um manual. Todo mundo quer um manual. A gente quer saber o último capítulo da novela. A gente quer saber como é que a coisa vai acontecer. Entendeu? Então, por que que eu tô te contando isso? Não sei se você vive um relacionamento abusivo, se você é casada com um alcoólatra ou com alguém que é adito de drogas, mas questão que é importante de levantar aqui é justamente isso. Talvez você não se enquadre em nenhum desses exemplos que eu acabei de dizer, mas talvez você siga um padrão ruim, seja ele qual for. E o primeiro passo para a gente mudar, o que quer que a gente queira mudar na nossa vida, é entender por que é que a gente faz isso. Primeiro entender que a gente faz, depois entender por que é que a gente faz. Então, a intenção desse vídeo é que você entenda que talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja numa situação muito ruim e que você não consiga sair porque, de certa forma, ela te traz uma certa segurança. É maluco de pensar, por exemplo, um relacionamento abusivo te trazer segurança. Mas talvez traga segurança porque, por pior que seja a relação, você sabe como agir, né? Você tem o passo a passo todinho, foi o que ela me disse. Eu cresci vendo a minha mãe viver isso com meu pai, então eu sabia o que fazer. Eu sabia o que fazer para não apanhar, né? Ela não sabia o que fazer para viver um relacionamento bom, prazeroso, sadio. Isso ela não sabia. E isso era extremamente ansiogênico para ela. Por isso que ela precisou de um bom tempo de terapia. Primeiro, precisou de um tempo de terapia para acalmar a paranoia na cabeça dela de que ela achava que o marido ia fazer alguma coisa. Então, né, teve todo um trabalho de não só de acalmar isso dentro dela, mas também de trazer segurança física para ela, que isso não ia acontecer, né? Então, fomos para a polícia, fizemos tudo que precisava ser feito, eu acompanhei ela nesse processo. E depois a segunda parte que eu vou te dizer que foi a mais trabalhosa, foi dela se achar merecedora de um homem que valesse a pena, de um homem que amasse realmente ela, que cuidasse dela e que fosse gentil com ela. Porque quando a gente está num relacionamento ruim,
O que acontece é que a pessoa nos incute a ideia de que a gente não é merecedora, a gente não vale a pena, a gente é merecedora daquela porcaria de relacionamento que a gente está tendo, entendeu? Então, o maior trabalho é esse, é de você reconstruir os seus passinhos, os pedacinhos aqui dentro, para que você se veja como merecedora de um relacionamento bom, de um relacionamento que vale a pena ser vivido, que você fique feliz, você é merecedora da felicidade, né? Se eu estou aqui te falando que eu te ensino a ser feliz mesmo com problemas, primeira coisa é você saber que você é merecedora desta felicidade. Então, o primeiro passo é agora, é você entender que você precisa mudar, que você está vivendo um relacionamento ruim, você está vivendo um padrão ruim. O segundo passo é entender por que é que você vive isso. E quando eu falo entender por que você vive isso, não é entender de, eu acho que foi lá quando eu era criança que eu bati com a cabeça na parede, fiquei engastalhado com a cabeça entre a parede e o berço. Brincadeira, tá? Não é isso. Mas quero dizer o seguinte: não é entender a raiz lá atrás. Talvez um dia você vá entender lá do passado o que aconteceu, mas agora, a curto prazo, você só tem que entender que, por que que você vive isso? Porque te traz segurança. É só esse entendimento mais curtinho, entendeu? Porque senão você vai ficar lá 5 anos de terapia para entender por que é que aquilo aconteceu. Nada de errado de você fazer terapia para você entender por que é que aquilo aconteceu, né? Que vem as raízes lá da sua infância. Não tem nada de errado com isso. Mas antes disso, você tem que conseguir sair desse relacionamento que é ruim. Você tem que conseguir ser feliz. Se depois você tiver tempo, disponibilidade, é, acesso a um psicólogo para pagar uma terapia, para daí você entender, ótimo, terapia é sempre bem-vindo, sempre vou achar maravilhoso que você faça terapia. Mas a minha missão aqui é a curto prazo resolver, te ajudar a resolver sua vida, entendeu? Então, quando eu falo entender, é entender por que é que você está fazendo isso agora. Agora você faz, porque mesmo que o manual seja ruim, ele é um manual. E como ele é um manual, ele baixa a sua ansiedade, entendeu? Então, faça isso. Entenda que você está no problema, entenda por que é que você está no problema. Que aí já fica mais fácil para você dar o próximo passo, que é sair disso. Combinado? Conta comigo na sua jornada. E se você se sentir confortável e quiser compartilhar comigo e com todas as outras mulheres que estão aqui no canal, comenta aqui embaixo se você está vivendo um padrão ruim. Se sentir à vontade, comente qual é o seu padrão. Quanto mais você conseguir partilhar, melhor eu vou poder fazer outros vídeos para te ajudar, tá bom? Se não quiser partilhar, se você ainda não está conseguindo, a ferida ainda está aberta, tá tudo bem, eu vou entender. Mas conta comigo, tá bom? Beijo.